Meus amigos, ontem eu trouxe um vídeo, dia 7 de abril de 2020, hoje é dia 8, portanto. Ontem eu trouxe um vídeo falando que já existe nos Estados Unidos uma forte pressão de vários setores da sociedade para que o governo americano e seus aliados responsabilize a China por todo o problema, todo o mal causado por um vírus que saiu de lá, de Wuhan, que saiu de lá, da China. E que Donald Trump tem tudo para acolher tal medida. Pois bem, aliás, esse vídeo foi divulgado pelo professor Olavo de Carvalho na sua página no Facebook. Quero agradecer e muito ao senhor, professor, um beijo no seu coração, muito obrigado. Bem, ontem mesmo começou a reação americana. São os primeiros passos, mas já apontam a direção de que a resposta americana e de outros países será muito forte em relação à China, o que nos beneficiaria em muito. Ontem, por exemplo, o presidente Donald Trump anunciou que cortará a ajuda que envia à Organização Mundial de Saúde, porque esta só faz as vontades da China. Aconteceu ontem também que o presidente tomou medidas para que operadoras de telecomunicações estrangeiras percam licenças para atuar no país, se consideradas ameaças à segurança nacional. Pois bem, a China Mobile já foi considerada ameaça à segurança nacional e já perdeu a sua licença. Não bastasse isso, também uma notícia de que um advogado americano impetrou ação de 20 trilhões de dólares contra a China e quer a prisão dos culpados. O advogado é Larry Klayman. Ele é um ativista de direita, ex-promotor do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e fundador de grupos de vigilância auto-intitulados Judicial Watch Freedom. Foi autor de inúmeras ações contra o governo Bill Clinton, que o levaram a ser conhecido como o inimigo dos Clinton. Bem, a notícia dizia que o advogado Larry Klayman, para o advogado Larry Klayman, o coronavírus é uma arma biológica projetada pela China e a proliferação do vírus violou leis internacionais, tratados e normas dos Estados Unidos. Nesse sentido, Larry Klayman impetrou ação judicial cobrando 20 trilhões da China pela criação e disseminação do novo coronavírus. Como disse, são os primeiros passos, mas são passos firmes dados na direção da devida punição à China. Isso nos beneficiaria, porque todos nós sabemos, a China está aqui muito envolvida na derrubada do presidente Jair Bolsonaro, entre outras coisas. Uma ação efetiva americana pode sim quebrar a espinha dorsal do Partido Comunista Chinês e esse perder a sua influência, a sua força, o seu poder dentro do Brasil. Mas uma coisa precisa ser feita, algo definitivo precisa ser feito, sim, em termos globais, em termos mundiais, porque a China não prejudica só o Brasil, nem apenas os Estados Unidos. Ela inseriu-se num contexto global e é aí que precisa ser combatida. Bem, o fato é que muitos analistas estão vendo este momento, considerando esse momento como um momento de ouro para compreender a tática globalista que vem desde o ano passado tentando destruir os estados nacionais. Quer dizer, a tática é muito mais antiga, o projeto é muito mais antigo, mas foi colocado em prática efetivamente desde que uma horda de invasores, jovens, bem nutridos, fortes, tentou entrar à força nos Estados Unidos. Lá, naquele momento, principalmente no ano passado, uma horda comandada por George Soros e outras ONGs tentou entrar
dentro dos Estados Unidos, tentou colocar um exército de pessoas fortes e bem nutridas dentro dos Estados Unidos para acabar com as fronteiras e, uma vez dentro dos Estados Unidos, causar um problema social gigantesco para derrubar, evidentemente, Donald Trump. Não deu certo, porque encontraram pela frente um osso duro de roer. Mas agora, com a questão do coronavírus, que foi muito mais longe, que alcançou objetivos muito maiores do que a invasão bárbara, vê-se, ou estão vendo alguns analistas claramente, que por trás de tudo isso a estratégia é sim a quebra definitiva de governo de estados nacionais e a criação de um governo mundial. Um exemplo disso saiu hoje no The National Interest, uma matéria assinada por Joseph Cirincione, ou Cirincione. Joseph Cirincione é ninguém mais, ninguém menos do que o presidente de uma fundação chamada Plowshares, que foi criada em 1981 para combater a disseminação, ou melhor, a proliferação de armas nucleares pelo mundo. É uma fundação que vive de doações públicas. Ela é basicamente sustentada pelas 100 famílias mais ricas americanas. Sim, o seu objetivo é combater o uso e a fabricação de armas atômicas pelo mundo, mas acontece que concentraram suas forças apenas nos Estados Unidos. Desde 1981, esta fundação vem lutando sistematicamente contra a defesa norte-americana, ou contra o orçamento para a defesa norte-americana. Eles acreditam, sim, num mundo sem fronteiras, num mundo onde as nações cooperam entre si e, portanto, não há necessidade de investir dinheiro em armas, porque não há mais território a se defender. É importante investir todo o dinheiro em cooperação tecnológica e deixar a defesa, as velhas defesas nacionais, para os museus, como coisa do passado. Pois é, esta mesma fundação vem à tona novamente hoje para dizer o seguinte: o mundo mudou. O inimigo não é mais o soldado do país X, mas um vírus, um inimigo invisível. E, portanto, não precisamos mais colocar dinheiro em sistemas de defesa obsoletos, como armas, como militares, enfim, como veículos militares, porque nada disso é mais necessário. Os nossos inimigos hoje são outros. Pois é, então é preciso tirar o dinheiro que era investido em defesa para investir em saúde. E a defesa, portanto, ficaria subsumida numa grande união global. A matéria assinada por esse senhor no National Interest diz o seguinte lá pelas tantas: os Estados Unidos não podem continuar com gastos excessivos em defesa, 750 bilhões adicionais ao Pentágono. Os americanos não podem deixar um acordo firmado no ano passado entre o Congresso e o governo Trump para gastar 750 bilhões no Pentágono no próximo ano fiscal. A América precisa desses fundos, mas não precisa de todas as armas que a maioria já considerou vital. Nem são necessárias, como muitos soldados, aviadores ou fuzileiros navais, em um momento em que a melhor defesa dos Estados Unidos é a cooperação global e não o confronto militar. Bem, esse senhor se apressou em colocar esta nota, que reflete a ação da sua fundação, juntamente com outras grandes fundações nesse momento, porque a resposta dos Estados Unidos a resposta dos Estados Unidos à China pode ir muito além
de retaliações econômicas. Para o bom entendedor, meia palavra basta. A retaliação norte-americana e de países aliados pode sim ir muito além do âmbito econômico. Por quê? Porque de onde saiu o corona, poderá amanhã ou depois sair algo infinitamente pior. Bem, como a China é a central única dos projetos globalistas, é claro que eles estão desesperados já em salvá-la, porque sabem que o tranco será pesado. Agora, seja como for, as estratégias da esquerda e dos globalistas, a cada dia que passa, está mais clara. Criar o caos, a divisão interna nos países, para que eles acabem desaparecendo como Estados-nação. É o caso, por exemplo, do Brasil, cujo ministro da Saúde freou ao máximo o uso da cloroquina, um medicamento barato e eficaz no tratamento contra o coronavírus, desde que seja administrado logo no começo dos primeiros sintomas da doença, e não lá como último recurso, pois foi o projeto aplicado aqui no Brasil. Eu fui o primeiro a dar a notícia depois que o presidente Donald Trump, no dia 19 de março, revelou que o uso da cloroquina combinada com outros medicamentos tinha se mostrado eficaz no combate ao Covid-19. Eu dei a notícia e no dia seguinte nenhuma farmácia mais vendia a barata cloroquina. Por quê? Por ordem de uma portaria do Ministério da Saúde. Que ordenou, sim, que não se vendesse, que fosse recolhido o medicamento que é usado, por exemplo, no combate à malária. E aí ficava a pergunta, mas quem precisa para curar a malária? Como fica? Porque em nenhuma farmácia do dia para a noite se podia encontrar a tal cloroquina. Isso também é parte da estratégia, porque revela que um certo número de brasileiros estava apostando tudo numa espécie de mortandade em escala apocalíptica, que justificaria a quebra da unidade federativa. E bem que estão tentando até hoje. Fechar estados, fechar municípios e não receber ordens do presidente da República. Pois é, esse foi um golpe aplicado aqui, para que o Brasil simplesmente desaparecesse como um Estado-nação. E ainda estão tentando, porque afinal de contas, eles ainda estão no poder. O que se revelou aqui de maquiavélico, aqui no plano micro, é o que está se revelando no plano macro, ou no macrocosmos. Porque querem implantar um governo, uma nova ordem mundial, à força de uma tragédia humana. Pois é, como disse no vídeo ontem, ainda há um fio de esperança contra isso, que pode se tornar um cabo de aço. Mas, repito, tudo depende dos Estados Unidos de Donald Trump. Ele não pode recuar, ele tem que ir com tudo para cima da China, porque uma vez quebrando a espinha do Partido Comunista Chinês, ele quebra também por tabela o projeto globalista da nova ordem mundial, ou pelo menos o adia por um bom tempo. Vamos aguardar e rezar. Até depois.